Boa noite a todos os nossos alunos da terceira série do ensino médio, aqui do canal Educação, da Secretaria de Educação do Estado do Piauí, que acompanha as nossas aulas. Boa noite a todos os nossos alunos que estão nas salas SEDUC, nos 224 municípios do nosso estado, aos nossos alunos que acompanham as nossas aulas também aqui pelo YouTube, a todos aí da terceira série. Nós tenhamos um bom mês de outubro, né? Ao pessoal da terceira série do ensino médio, chegando perto aí a prova do Enem, né? Já é no dia 13 de novembro, e a gente está aí trabalhando o máximo possível de informações dos conteúdos que podem vir a serem lembrados para dentro dessa prova. Hoje, na nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre variações linguísticas. E essa questão das variações linguísticas, né? Muito importante e necessário para que você possa entender um assunto extremamente lembrado nesse grande vestibular, que é o vestibular do Enem, né? A prova de exame nacional, ou do Exame Nacional do Ensino Médio, e que sempre trabalha com essas possibilidades de construção linguísticas. Para a gente falar um pouco sobre a variação linguística na aula de hoje, vamos trazer aqui, ó, na nossa cartela de início, o nosso roteiro, né? O roteiro de estudo que a gente vai fazer sobre esse trabalho de trabalhar a variedade linguística, as variações dos registros, as possibilidades e as adequações dos registros na linguagem discursiva. Para a gente falar um pouquinho, resolveremos muitas questões. Aqui, ó, tanto na sala quanto fora, a gente tem uma quantidade bem grandinha de informações que você pode pesquisar aí. As variações linguísticas, elas reúnem as variantes da língua, que foram criadas pelos homens e são reinventadas a cada dia. Um dos fenômenos mais interessantes da nossa linguagem é a capacidade que nós temos de construir aí esse processo em relação àquilo que seriam a dinamicidade do discurso e a criatividade dele também. A gente vai poder identificar vários aspectos importantes que são trazidos e exaltados pelos falantes, os usuários da língua, dentro desse processo de comunicação. É dentro desse processo de comunicação dinâmica que a gente vai poder encontrar esses elementos importantes, né? Constituídos através desse processo de significação. As variantes do nosso discurso acontecem por vários fatores. Envolvem os fatores históricos, envolvem os fatores sociais, culturais, geográficos. A gente tem uma possibilidade muito grande de construção e reconstrução da nossa língua, utilizando todos esses fatores, muitas vezes condicionados de uma forma tão impressionante, né, que a gente nem percebe que isso acontece. Então, o nosso abestalhado, o oxente, o mano, o uai, o guri, né, e outros tantos referenciais de língua e de construção identificados através disso, faz com que a gente possa ter aí essas possibilidades, tá? Então, a gente vai poder identificar dentro desses aspectos importantes todas essas situações, tá bom? Bom, vamos lá, gente, aqui para a gente poder identificar as variações linguísticas, tá? As variações linguísticas, elas ocorrem em decorrência de fatores que interferem dentro dessas situações. Os fatores situacionais são uns, os sociais, outros, os fatores históricos e os geográficos. Então, a língua se modifica em decorrência de identificações de formalidade ou de situações ou circunstâncias comunicativas. Então, por exemplo, se você está numa entrevista de emprego, você tende a modular o seu discurso para que você produza discurso, ou seja, um enunciado comunicativo adequado à variação, por exemplo, formal. Que você, por exemplo, possa, através daquela discursividade, exibir ao seu leitor ou ao seu interlocutor um discurso bem mais organizado. Quando você interfere
E quando nós temos como interferência as questões sociais, a gente vai poder identificar, olha, os ambientes que são importantes e necessários como sendo construções necessárias. A gente vê, por exemplo, um discurso que acontece em um ambiente de amigos, a praia, a praça pública, você vai se encontrar com as pessoas domingo lá na praça, próximo aí à sua casa. Então, esse ambiente descontraído, né, esse grupo, né, regional, todas essas questões sociais, elas também se tornam aí necessárias, tá? Tanto as citacionais como as sociais, elas incorporam as diferenças de idade e de classe social. No caso das variações históricas, a gente vai encontrar o fator temporal sendo importante para a gente identificar as mudanças linguísticas. Lá em idos do século XIX, você tinha um repouseiro, né? E nesse repouseiro era uma alcova com muito aconchego, né? O repouseiro, gente, era o local onde você guardava, onde você tinha uma espécie de, vamos dizer assim, não, traduzindo para hoje, seria a sua suíte, né? Ou seja, aquele quarto acrescido de um departamento, aí em que você salvaguarda alguns objetos de uso pessoal. Então, a alcova quente e arrumada que você encontra nos livros de literatura do século XIX, esse termo alcova, é um arcaísmo, né? É um termo utilizado lá 200 anos atrás para se reportar ao quarto de dormir. E o repouseiro era um dos compartimentos que seria aquilo que representaria hoje uma espécie de suíte, né? Aquele quarto que tem uma dependência específica para armazenamento de objetos. E aí a gente vai poder perceber que essas situações modificaram o discurso por conta de fatores históricos, tá? A língua que atravessa épocas e vai se moldando e se modulando aos novos formatos e variações que a gente vai encontrar, tá? E com relação à geografia, a gente tem as nossas representatividades. O betão que se fala em Portugal é diferente do português concreto do nosso país. Nós vamos poder, o concreto aqui, né, seria referência àquele tipo de argamassa, e que lá em Portugal você não constrói com concreto, você constrói com betão. As casas são de betão, então as casas são de concreto, né? Alguma coisa que você edifique que utilize esse tipo de produto, tá? Então temos variações diferentes. Aí para cada um desses conjuntos nós vamos ter uma terminologia. As variações diastráticas são as convivências de grupos sociais. Oh, perdão. Acabei esquecendo de botar aqui a nossa canetinha. Vou botar o nosso marca-texto. Pronto. As variações diastráticas, elas estão relacionadas àquilo que seria, o nosso processo de envolvimento social, tá? Aí, para a gente poder analisar essas variações sociais, a gente vai construir as chamadas variações diastráticas, tá? Não está saindo, mas tudo bem. As variações diacrônicas, né, são aquelas em que os fatores temporais são sempre utilizados. As marcas e as mudanças decorrentes de épocas são consideradas diacrônicas. As funções diatrópicas, as variações diatópicas, são as funções regionais, que mostram os tópicos, né? Os topos, como diz a geografia, os elementos espaciais que acabam coadunando essas falas diferentes. E as diafásicas também estão relacionadas a um processo de comunicativo, principalmente em decorrência desses aspectos situacionais, tá? A formalidade, a informalidade são elementos que acabam com o nosso processo de asfásicos, tá? Agora, vamos lá, colocar em prática o nosso conhecimento, para que você possa, minimamente, responder esses aspectos. Veja bem os conceitos aí. Variação geográfica, a gente já viu que é a variação diatópica,
A variação social, que é a variação diastrática, a variação situacional, que é a variação diafásica, e a variação diacrônica, que é a variação histórica, tá? Então, vejamos aí os exemplos. Vou pedir 2 minutinhos só para você fazer aí essa representação e a gente volta para comentar com você as situações. 2 minutinhos apenas. Vamos lá aqui para a gente poder falar. Igualdade entre os sentidos de palavras diferentes. Aipim, mandioca e macaxeira. Olha, isso é um clássico exemplo de quê, gente? De variação diatópica, geográfica. O aipim lá dos paulistanos é a nossa macaxeira nordestina, que é a mesma mandioca lá do Amazonas, tá? Então, é o mesmo tubérculo com várias representações de significados diferentes para uma mesma realidade. Depende do grupo ou classe social, linguagem infantil, linguagem adulta. Nós vamos encontrar isso adequado à situação comunicativa. Você está tratando com crianças, você modula o seu discurso para... Não adianta você falar com a criança utilizando uma linguagem rebuscada. Uma linguagem que você usa com os adultos, né? Isso vai ser um fator aí importante. Muda de acordo com a situação em que estamos. Nós vamos observar que
É uma variação social. Se você está diante de um grupo, né, por exemplo, um grupo de pessoas skatistas, né, praticantes daquele esporte radical que é o skate, eles têm algumas referências próprias do grupo. E aí, quando você está naquela situação, você, é claro, que vai modular o seu discurso para poder variar socialmente. Evolução da língua, ao tom, a palavra vosso mercê passou para vós merê e por último chegou a você. Então, ao vosso mercê seria o nosso você de hoje. E é claro que aqui é um exemplo de variação histórica, tá bom? Então, vejamos aí as dimensões continentais, são objetos de reflexões expressas em diferentes linguagens. Esse tema aparece no seguinte poema: o que importa que uns falem mole, descansado, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e os paroaras escancarem as vogais, que se os 500 réis meridionais vira 5 tostões do rio para o norte, juntos formamos este assombro de misérias e grandezas. Brasil, nome de vegetal. Mário de Andrade produziu essa produção literária em plena época do modernismo. E uma das grandes defesas, gente, do modernismo, fica aí a dica, é a variação linguística. Eles queriam era que as pessoas falassem adequados às suas situações, aos seus grupos, às suas formações acadêmicas ou não, né? Empíricas ou não. É tudo isso que faz com que a gente possa imaginar esse processo de construção, tá bom? Então, no texto poético, ora reproduzido, trata das diferenças brasileiras no âmbito étnico e religioso, linguístico e econômico, racial e folclórico, histórico e geográfico, literário e popular. Gente, ó, veja bem, quando ele disse aqui, ó, o que importa é que uns falem mole, descansados, que os cariocas arranhem os R's na garganta, que os capixabas e os paroaras escancarem as vogais, e que se os 500 réis meridional viram 5 tostões do rio para o norte. Juntos formamos este assombro de misérias e grandeza. Brasil, nome vegetal. Veja que aqui a gente vai poder observar que ele fala: nós temos um país cujo conteúdo linguístico é diversificado. E é um país de misérias, mas de grandezas. Bem atual esse texto do nosso autor aí, Mário de Andrade. Então, nesse texto, foi reproduzido aqui, nós temos o aporte de 2 aspectos importantes: o processo de variação linguística e também da nossa distorção social, que é a economia entre ricos e pobres, tá? Vamos lá, gente, ó. Vamos às variações. A variação diatópica, gente, ela acontece quando a gente tem aqui, muito bem, o pessoal lá de Queimada Nova. Nossa, eu esqueci de falar com o pessoal aqui do chat. Oh, boa noite, os nossos alunos lá de Queimada Nova, cidade piauiense. E aí a Marineide aqui também disse que é de Guaribas. Boa noite, a Marileide, perdão, viu? Está em Guaribas, também é uma cidade ao sul do nosso estado, acompanhando as aulas pelo canal Educação, né? E o pessoal lá de Queimada Nova tinha respondido certinho. Parabéns aí a todos os nossos alunos, tá? Olha, aos nossos alunos, a variação diatópica, variação que acontece principalmente entre o aspecto espacial. As tirinhas, por exemplo, elas reproduzem bem, principalmente nessa tirinha muito conhecida, que é da tirinha da Turma da Mônica, né? A diferença entre a linguagem do campo e a linguagem urbana. Os personagens que circulam nessa zona urbana, é o caso do Cebolinha, da Mônica, da Magali, eles adotam uma representação linguística caracterizadora desse ambiente. Enquanto aí o Chico Bento, né, e os seus coleguinhas das zonas rurais representam essa linguagem que tem esse processo de
identificação regional. Eu é que não posso nem pensar nisso. Quem me dera, eu vou ter que estudar muito até me formar numa universidade. Daí vou arrumar um trabalho que ajude as pessoas a viver melhor. Pronto. Veja que nessa tirinha aí, o discurso do interlocutor do Chico Bento, né, o amiguinho dele, que eu não esqueci o nome agora dele, é adequado à situação regional que eles estão vivendo. Então, é uma linguagem regionalista, caracterizadora dessa representatividade local, tá? Vamos lá. A gente tem também a variação, gente, ó. Para mim, pode ser uma porção de aipim. Eu aceito uma mandioca, eu vou querer a macaxeira, que eu adoro. 3 representantes de representações regionais, né? O aipim, a mandioca e a macaxeira representam a mesma referência de tubérculo. Silêncio! Não quero mais ouvir nenhum pio. Nós somos galinha caipira. Olha aí, veja bem que ele colocou pure, né, que é a forma como as pessoas no interior, principalmente do centro-sul, produzem esse som bem fechado, né, dentro dessas possibilidades, tá? E aí a gente vai poder identificar. Vamos à primeira questão? Vamos lá. Terceira questão, né? Analise a informação abaixo em verdadeira ou falsa. A expressão oxente está ligada à variação regional? Coloque bem aí no chat, o pessoal de Queimada Nova, a Marileide, no nosso canal também aqui do YouTube. Verdadeiro ou falso? Hein? Verdadeiro ou falso? Oxente, meu bichinho. Vamos sentir orgulho do nosso oxente. Verdadeiro, gente. É uma variação regional. Como o ai, forma de interjeição muito utilizada pelos mineiros, né? Como bar, que é a forma de interjeição utilizado pelos gaúchos, barbaridade, tchê, também eles gostam do tchê, né? E assim a gente vai, né? Vamos lá, gente, relacionar os vocábulos. Guisado, geladinho, pipa, muriçoca, mandrião, aipim, bolacha, menino, cacetinho, bergamota. Vamos lá, gente. O que é ou qual é a expressão lá? É verdadeiro. Muito bem, Marileide. Marileide colocou aqui verdadeira. Parabéns. Vamos lá, olha. E o pessoal de Queimada Nova também acertou aqui a nossa participação. O que é pão de sal, gente? Seria a palavra guisado, geladinho, pipa, muriçoca, mandrião, aipim, bolacha, menino, cacetinho ou bergamota. Tem os termos aí, malandro, dindim, biscoito, raia, guri, carne moída, mexerica, pernilongo, macaxeira. Vamos lá, gente. Para quem não sabe, em algum lugar do país, pão de sal tem uma denominação específica. Lá pelas regiões paulistas, né? Lá do centro-sul do país, costumam chamar o pão de sal, que nós aqui, eu não sei vocês, mas eu chamo massa grossa, né? Aquele pão mais salgado e de uma fermentação mais rápida. O pão massa grossa é chamado de cacetinho. Então, você pode chegar em alguma localidade e pedir, me dê um pão massa grossa, me dê um pão de sal. As pessoas vão ficar olhando assim, pão de quê, minha filha? Qual é esse pão? É esse pão daqui. Ó. Aí ele vai dizer assim, é um cacetinho. O malandro, mané, já dizia aí as nossas músicas populares. Malandro ou mandrião, né? O mandrião era uma forma não regional, mas uma forma arcaica de se referir à pessoa malandra, essa pessoa assim mais
fora desses padrões. Din-din, todo mundo aqui no Piauí conhece. Lá no Rio de Janeiro, se você pedir um din-din, ninguém vai dar. Mas se você pedir um geladinho, eles vão oferecer para você o mesmo, o geladinho sacolé, também é chamado lá pelas bandas do Rio de Janeiro, São Paulo, Minas. Essa espécie de sobremesa, né? Super deliciosa, principalmente agora, tá? Nessa época de calor sufocante que a gente está vivendo. Biscoito é, para algumas regiões, o que a gente chama de bolacha, ou uma bolachinha com um cafezinho, é ótimo. Raia, vamos aí empinar uma raia, é aquilo que você chama aqui de empinar uma pipa, né? A pipa é a raia também em alguns lugares do nosso país. Guri, guri é o termo que os gaúchos, né, ou então da região sul do país, utilizam para se referir a menino. Carne moída, carne moída. Gente, olha, vamos fazer um batidinho de carne moída. No Nordeste você manda fazer um guisado. Ei, menino, bota um guisado aí. O guisado é essa referência aqui. Mexerica, pode ser mexerica ou tangerina, mas lá no Rio Grande do Sul vão lhe servir uma bergamota. Pernilongo dos cariocas é a muriçoca zoadenta dos nordestinos. E a macaxeira a gente já viu, é o aipim dos paulistas, tá? Então, às vezes nós temos nomes que variam com relação aos espaços, tempos, mas a gente vai encontrar essa variação de representatividade. Função diastrática, vamos lá, variação linguística de acordo com o extrato social. A variação diastrática, ela faz com que a gente possa modular a nossa linguagem a partir daquele processo social. A gente está no grupo técnico, vamos usar uma linguagem técnica. Estamos no grupo de gírias, vamos usar um grupo de gírias. Está, de acordo com o lado, você está com um processo de intumescência resultante da lesão inflamatória e necrose subcutânea. Meu Deus, doutor, quanto tempo eu tenho de vida? Não se preocupe, é só um furúnculo. Olha, no quadrinho azul está lá a linguagem técnica. Olha como ele mostra aí essa questão técnica sendo um fator importante, né, para trazer esses aspectos. Vamos lá para a próxima questão? Vamos! Chegou a hora de você responder 2 minutinhos para você analisar essa segunda questão.
Gente, ó, eu gostava muito de passear, sair com as minhas colegas, brincar na porta de casa, de vôlei, andar de patins, bicicleta. Quando eu levava um tombo ou outro, eu era a palhaça da turma. Eu acho, risos, né? Eu acho que foi uma das fases mais, assim, gostosas da minha vida. Essa foi a fase de 15, dos meus 13 aos 16 anos. A PPS, sexo feminino, 38 anos, nível de ensino fundamental, projeto Fala Goiânia. Olha, na quinta questão, um aspecto da composição estrutural que caracteriza o relato pessoal da jovem aí, ou do jovem APS, como modalidade falada é, letra A, o predomínio da linguagem informal recortado por pausas. Letra B, ai meu Deus do céu, vocabulário regional desconhecido em outras variedades do português. Letra C, realização do plural conforme as regras da tradição gramatical. Letra D, ausência de elementos promotores da coesão entre os eventos narrados. Ou letra E, presença de frases incompreensíveis a um leitor iniciante. Alternativa correta, gente, ó. Ai, cadê, meu Deus? A alternativa correta é que aqui a gente vai encontrar uma linguagem informal. Muito bem, o pessoal lá de Queimada Nova respondeu letra A. É uma linguagem informal. Tanto é que ela é cheia de pausas, ó. Ela pausa aqui. Essas reticências aqui mostram essas pausas no discurso dela. Ela tenta estabelecer aí essas situações. Então, é uma linguagem que a gente compreende, ela está falando sobre a vida dela e utiliza essas pausas todas para marcar aí essa situação. Também aí os nossos alunos aqui no chat, o Gilbert também respondendo de forma correta, alternativa correta, letra A. Pensei que tivesse marcado aí. Variação diacrônica, a variação decorrente do fator etário, tá, gente? A gente vai encontrar aqui, ó, um jovem utilizando a sua linguagem adequada à sua idade e uma pessoa mais vivida com uma linguagem mais classuda, vamos dizer assim. Nós vamos poder identificar. Mandinga era a denominação que no período das grandes navegações os portugueses davam à costa ocidental da África. A palavra se tornou sinônimo de feitiçaria, porque eles, os exploradores lusitanos, consideravam bruxos os africanos que ali habitavam. É que eles davam indicações sobre a existência de ouro na região. Em idioma nativo, manding designava terra de feiticeiros. A palavra acabou virando sinônimo de feitiço, sortilégio, né? No texto, evidencia-se que a construção do significado da palavra mandinga resulta, gente, de um contexto sócio-histórico, de uma diversidade técnica, da descoberta geográfica, da apropriação religiosa ou do contraste cultural. Bom, o pessoal pediu para voltar, né? Anterior, Queimada Nova. Vou voltar, viu? Ó, tá aqui o pessoal de Queimada Nova. Pediu para a gente voltar aqui, eu não tinha visto. Fui ler a questão falando sobre a variação diatópica, tá? Aproveita, dá uma printada aí para você não perder nada. De que a Verinha é uma gata. De que raça? Eu mandei ver. E foram. Demorou. E a condução atrasou. Tô bolado. O quê? Levou uma bolada? Pô, vô, tu não saca nada. Hoje em dia eu não saco nada mesmo. Mas quando eu era jovem, sacava muito bem no vôlei e no tênis também. Ou seja, a diferença de representações aí importantes dentro dessa situação. E aí, voltando para o termo mandinga. Mandinga sofre o quê, gente? Sofre quando ele fala que, ó, durante as grandes navegações, os portugueses andavam lá na costa africana e utilizaram o contato nesse momento, né, histórico e social com os africanos que se referiam a Mandingue, que era a terra dos feiticeiros. Então, a alternativa correta aí, gente, ó, alternativa letra A.
Ele fala do contexto histórico das grandes navegações e fala da África, das sociedades dos africanos que ali habitavam, né? E tinham essa referência a esse tipo de construção. Parabéns aos nossos alunos de Queimada Nova, que também responderam de forma correta a 6ª questão, tá? E aí, para a gente fechar, estamos chegando ao final da nossa primeira aula, a variação linguística de acordo com a expressão linguística. A diafásica, né, essa linguagem situacional. Quando eu estou na internet, eu não é verdade. Eu uso o internetês, né? Quando eu estou fora da internet, eu me expresso numa outra situação comunicativa, tá? É a variação diafásica que representa essas expressões situacionais, tá? Dentro dessas possibilidades. Para a gente caminhar para o nosso final, temos aqui, ó, os linguistas têm notado a expansão do tratamento informal. Tenho 78 anos, devia ser tratado por senhor, mas meus alunos mais jovens me tratam por você, diz o professor Ataliba Castilho, aparentemente sem se incomodar com a informalidade, inconcebível em seus tempos de estudante. Então, ele está falando da informalidade. O você, porém, não reinará sozinho. O tu predomina em Porto Alegre e convive com o você no Rio de Janeiro e em Recife, enquanto você é o tratamento predominante em São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte e Salvador. O tu já era mais próximo e menos formal que você nas quase 500 cartas do acervo online de uma instituição universitária, quase todas de poetas, políticos e outras personalidades do final do século XIX e início do século XX. Então, estamos falando de uma variação que acontece de região para região e também de tempos em tempos, tá? Preste bem atenção para responder a última questão da nossa aula. No texto, consta-se que o uso dos pronomes variam ao longo do tempo. A gente viu, século XIX e XX. E que atualmente tem empregos diversos pelas regiões do Brasil. Variação diatópica. Esse processo revela que, vamos lá, a escolha de você ou de tu está condicionada à idade da pessoa que usa o pronome. Não, está condicionada à região do país, tá? A possibilidade de ser usada tu quanto você caracteriza a diversidade da língua. Exato. Eu posso usar o que eu quiser. O pronome tu tem sido empregado em situações informais por todo o país, né? Não, inclusive a relação que começa lá é do professor, né? Os alunos chamam o professor e é uma situação formal, né? A ocorrência simultânea do tu e você evidencia a inexistência de distinção, pelo contrário, é a existência dessas diferenças linguísticas. O emprego de você em documentos escritos demonstra que a língua tende a se manter inalterada. Pelo contrário, aí você está utilizando a informalidade dentro desses aspectos. A alternativa correta, marque aí a letra B, né? Muito bem, vou voltar aqui, Queimada. Vou colocar aqui para que vocês possam, nesse último momento, se referir a esse momento, tá? O prof está muito rápido hoje. Tá bom, eu vou maneirar na segunda aula. Gente, é porque nossa aula já terminou, não é? Nossa aula de análise linguística foi rapidinha, mas a gente volta com esse conteúdo, tá? Depois você volta e recorre ao canal, ao site do canal. Já, 3 minutinhos, a gente volta com a nossa aula de literatura.